Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 15 de setembro de 2024, abrindo mais um dia de estudo, convidando você, amigo ouvinte, estudar, a participar com a gente nessa manhã de domingo. Hoje vamos dar continuidade à obra Memórias de um Suicida, é o 26º estudo. Agradecer aqui na técnica, aqui o Bruno, já colocando aí nas plataformas digitais. Temos aqui a presença do Marco Lazzarini, do Celso Tinta e do nosso entrevistado dessa manhã de domingo, né, entrando já no 26º estudo desta obra memorável. Bom dia, André Matos, mais um dia de estudo. Bom dia, meninos, bom dia, queridos ouvintes, mais um dia de estudo. E quanto mais nós vemos aí as discussões em torno da morte voluntária, né, as estatísticas que infelizmente vão aumentando, não só daqueles que adentram ao plano espiritual por esse caminho, mas os que tentam, né, as tentativas que são também inúmeras, a gente vai observando a importância de se estudar essa obra, e na Casa Espírita essa temática está presente nos estudos. Nós estamos justamente no Setembro Amarelo, né, falando sobre a prevenção ao suicídio, e a obra Memórias de um Suicida é um romance psicografado pela médium espírita brasileira Ivone do Amaral Pereira, cuja autora é atribuída ao espírito do romancista português Camilo Castelo Branco. Só que ele assina como Camilo Cândido Botelho na obra, né? Foi publicado usando um pseudônimo. Lembrar que o enredo desta obra que nós estamos estudando, nós já fizemos 25 programas e agora vai para o 26º, é o livro que pretende justamente demover o leitor da ideia do suicídio. Por isso, da importância dele no futuro estar nas grades curriculares das escolas do mundo inteiro, como cunho científico, porque trata justamente das consequências do suicídio, né? O sofrimento do suicídio, o sofrimento do suicida, né, não se encerra na sua morte, se arrasta por anos a fio, quiçá séculos, né? Dependendo da situação. Sim, não termina senão com uma reencarnação repleta de sofrimentos causais e dolorosas limitação física. Então, por isso, da importância do estudo desta obra, levado pelo lado científico. Nossa natureza espiritual. Devemos sempre lembrar que utilizamos um corpo físico. Todos nós utilizamos um corpo físico. Todos nós somos espíritos. Utilizamos um cárcere físico. Vamos para o nosso momento espírita, Bruno? Tá no ponto? Já com o estudo desta manhã de domingo para você, amigo ouvinte estudante. Momento Espírita. Quem é que, vivendo sobre a face da terra, pode dizer que jamais passou por um dia difícil? Desde que estejamos gozando de perfeita lucidez, não poderemos negar que já superamos não um só, mas muitos dias de dificuldades. Portanto, nos dias difíceis que se apresentam, lembremo-nos dos outros dias assim que se foram. Depois de superadas as lutas que supunhamos insuperáveis, não sabemos explicar a nós mesmos de que modo vencemos e de que fonte retiramos as forças necessárias para nos sustentar durante e depois das dificuldades sofridas. Vimos a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e sem que lográssemos penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o livraram da morte. Experimentamos a visita do desânimo à frente dos obstáculos que se agravaram à nossa frente. Mas sem que nos dessemos conta do amparo recebido, deixamos o desalento das trevas e regressamos à luz da esperança. Crises dos sentimentos que pareciam invencíveis pelo teor de angústia com que nos alcançaram a alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguíssemos definir a intervenção libertadora que nos restituiu a tranquilidade. Sofremos a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas da experiência. No entanto,
Sem que despendêssemos qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, nutrindo-nos o coração com um edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, aconteceu porque persistimos na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem nos entregarmos à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em nosso benefício. Nas dificuldades em andamento, consideremos as dificuldades já vividas e compreenderemos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou ontem, nos sustentará também hoje e nos sustentará amanhã. Para isso, porém, é preciso fidelidade no cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem atrapalhar. Um dia, quando você puder vislumbrar do alto todos os caminhos percorridos durante a existência, perceberá que a maior parte do percurso estará marcada por 2 pares de pegadas. As suas e as do Cristo, que caminha sempre ao seu lado, sustentando-lhe as forças. E nos dias difíceis, naqueles em que as dificuldades se fizeram mais cruéis, você notará apenas um par de pegadas e se perguntará: será que nos momentos difíceis Jesus me abandonou? E ele, o amigo fiel de todas as horas, certamente responderá: não, meu filho, eu jamais o abandonei. É verdade que nos dias mais difíceis da sua existência só há um par de pegadas no caminho. Mas é porque naqueles momentos eu o carreguei nos braços. Rádio Nossa FM. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bom, hein? Retornando depois dessa bela mensagem edificante para você que está nesta sala de aula. Muito boa obra. André Matos, entrando aí novamente no estudo em memórias de suicídio, não pulando nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum capítulo, nenhum parágrafo. Pedindo a Deus que a gente possa completar, porque aí rapaz, nós vamos viver mais de 100 anos. Não, tá tranquilo. Né? A gente tem um drama aí do Jerônimo, e óbvio que lá no Hospital Maria de Nazaré, os espíritos que foram resgatados lá do Vale dos Suicidas, todos eles acompanhando o drama de Jerônimo, que reencontrou com seu parente, o seu filho, que estava no cárcere, né? Estava no cárcere em Portugal. E aí começa o drama, né? Porque passou 13 anos que ele cometeu o suicídio. É bom lembrar justamente isso, né? Ele insiste muito para que pudesse ver os filhos, porque ele não estava tendo notícia. E a princípio ele imagina que iria encontrar a mesma situação, né, da família que ele deixou. E a surpresa é essa questão da passagem do tempo, e mais do que isso, ele percebendo que o seu gesto causou dificuldades para a sua família. Exatamente, causou muitos dissabores. E aí, dando continuidade aqui, né, ele lá junto, né, ele espírito, junto do seu filho no cárcere. Né? Lembrando que a presença espiritual do pai é sentida sem que essa sensação possa ser definida pelo filho, faz com que o filho rememore tudo que ele passou, sim, o sentimento que ele tem pelo pai, tudo que ele passou, e os questionamentos, né, de por que o pai comete suicídio, por que o pai tem aquele gesto e deixa a família naquela situação. Então, essa é uma situação, um momento que Jerônimo passa, que é diante da sua consciência livre ali, vendo a consequência do seu ato, para os seus entes queridos, aqui especificamente nesse momento, para o seu filho que estava preso. Então, às vezes, lembrando assim, às vezes nós estamos numa situação de tristeza, ou numa situação outra qualquer, e lembramos de um ente querido. Né? Lembramos de um ente amado, daquele que foi importante para a nossa jornada, e não nos damos conta da possibilidade daquele ente estar ali, nos abraçando, nos envolvendo, tentando nos ajudar na superação naquele momento.
No caso aqui, infelizmente para o Jerônimo, ele vai estar diante da consequência dos seus atos. Muito bem. Então vamos lá então na obra. Ó. Desorientado, precipitou-se para o jovem no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras com o testemunho de sua presença, do seu perene interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora, queria desculpar-se, suplicar perdão, ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, reerguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença daquele mesmo por quem chorava ainda. É interessante a gente lembrar que o gesto de Jerônimo foi um gesto de alguém que estava numa derrocada financeira, sabia que isso ia causar problema para a sua família, ele tinha um padrão social para a época, né? Final do século XIX, toda aquela estrutura cultural de Lisboa naquela época, o padrão social em que ele representava, e o seu gesto, que foi um gesto, impensado, né? Foi um gesto de desespero, mas ele não... Eu fico pensando assim, esse amor que ele sente pela família, por que esse amor naquele momento não foi forte o suficiente para que ele chegasse para a família e falasse, olha, eu estou passando por esse problema, vamos juntos solucionar, olha, não vamos poder mais ter isso, vamos ter essa situação. Tenho certeza que os filhos enfrentariam com ele aquela dificuldade. A esposa também, né? A esposa também enfrentaria aquela dificuldade e não teriam suas vidas assim alteradas, ou suas vidas marcadas, melhor dizendo, pelo gesto do pai. Então, nesse momento, a descrição que Camila nos faz é de um pai com sentimento de culpa, tentando abraçar o filho, tentando consolar, tentando trazer palavras de conforto, que ele poderia ter feito isso antes, ao explicar à família... Ele cometeu o ato. Então, a gente começa a perceber, é uma reflexão que nós fazemos, o quanto que os valores de uma sociedade interferem, porque o suicídio é multifacetário, ele não tem uma motivação única. Mas nós percebemos o quanto que o valor de uma sociedade num determinado período, a cultura, principalmente, como nós vemos hoje, esse estímulo muito grande de você de você fazer parte de uma determinada realidade que, principalmente hoje, jovem, recebe muita pressão. Eu preciso ter essa imagem, eu preciso ter essa condição financeira, eu preciso usar essa roupa para me sentir pertencente a um determinado grupo social. Então, vejam que aqui a condição cultural, os valores sociais daquela época tiveram um peso muito grande na decisão dele. E aí ele está vivendo toda essa consequência, mas esse desejo que ele tem agora de abraçar o filho, de se desculpar, de mostrar ao filho que o caminho poderia ter sido outro e tal, ele poderia ter feito antes. Sim. Mas qual foi o peso maior, acima do amor que ele sentia pela família? Foi a vergonha, foi ver, de repente, os filhos e a família diminuir muito o padrão financeiro. E nós temos aí na história, é mais do que comum ao sistema que nós temos hoje, de você ter ciclos que favorecem ao consumo e outros ciclos que não favorecem tanto. E aí você vai passar por dificuldades. Então, se você tem uma família, voltamos na estrutura de família, se você tem uma família em que essa família, realmente os laços de amor eles são estimulados no convívio, um problema de um ente da família é de todo mundo, de todos resolverem. Então, o que nós estamos vendo aqui é reflexo também do que a gente observa hoje na nossa sociedade, com um aumento muito grande do suicídio entre jovens, entre crianças, entre homens. O grupo onde se comete mais suicídio são homens. E sabe por que isso? Porque até hoje a nossa cultura diz o seguinte: homem não pode chorar, homem não pode demonstrar tristeza. Ele tem que sustentar, ele tem que prover essa carga toda.
E entre os homens, sabe quais são os de profissão que mais cometem suicídio? Os policiais, que vivem aí uma série de drama nesse meio violento em que eles estão inseridos. É uma pressão muito grande, seja de policial militar, rodoviário e tal, e eles têm acesso à arma. E é uma, o que uma facilita pressão de isso. todo lado, uma pressão da sociedade, pressão assim, da própria profissional, uma pressão dos bandidos, né, que não gostam da polícia, da sociedade, da imprensa. Do medo, da violência. Vou sair de manhã cedo, não sei se volta à noite. Então, nós vamos vendo, é porque eu queria puxar essa realidade que ele viveu, expressando o valor da sua época, para os valores que hoje nós temos na nossa sociedade. A doutrina espírita, quando nos fala o Márcio fez uma introdução aqui falando isso, quando ela nos fala da imortalidade da alma, vai nos dizendo que o que nos importa, os valores que nós tínhamos que abraçar, são os valores do Evangelho, porque os valores do Evangelho são os valores da alma, do Espírito Eterno que nós somos. Não esses valores, vocês me desculpem, eu fico tentando entender como uma influência, como nós temos alguns aqui, podem ter milhões de seguidores, pessoas com vazio existencial, pessoas que mostram uma realidade de vida que não é para todo mundo. A situação, se fala-se meritocracia. Meritocracia seria o seguinte: eu estabeleço um ponto para chegar, indico um caminho, que é o mesmo para mim e para o Márcio. Eu me esforço, vou naquele caminho, chego naquele ponto. O Márcio decide ficar sentado à beira do caminho, cantando as músicas do Roberto Carlos. Aí foi ele que decidiu não chegar àquele caminho, mas o caminho era igual para todo mundo. Só que a vida não é assim. A sociedade não se estrutura dessa forma. E aí você fica vendendo determinados valores que não são para todos. E aí, o que nós temos isso? Jovens se sentindo solitários, abandonados, sem ter experiência de superar os seus problemas, idosos se sentindo solitários. Você faz uma entrevista a assistentes sociais na UPA, que não tem psicólogo ali. Ou todos os dias tem alguém que tentou suicídio, que chega lá, e elas dizem, sabe o que essas pessoas querem? Falar. Quando são levados a conversar com o assistente social, eles falam. Querem falar, mas ninguém está pronto para ouvir. Ninguém está perto, os interesses são outros. E, infelizmente, vocês desculpem, até avancei demais aqui, mas é que aqui, essa forma dele falar com o filho, de arrependimento, de um sentimento de culpa que ele vai ter nessa sequência, quando ele vai estar com a filha, expressa os valores de uma sociedade na época que o induziram ao suicídio. E a gente precisa muito hoje. Não é tão diferente como hoje. Não é tão diferente como hoje. Dando continuidade, então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado. E como sua presença, expedindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir honestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio. Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo Albino de sua visão. Então, olha só, existem dados que mostram que numa família de um suicida, porque o suicídio ele sempre surpreende. O máximo que em alguns momentos, quem vai buscar a morte voluntária apresente alguns sinais, às vezes a família não consegue observar, não consegue. Ou acha que aquilo é algo passageiro. E aí, quando comete o suicídio, alguém da família, há pesquisas que mostram que há uma tendência muito grande de depois alguém mais na família cometer o suicídio. É o sentimento de culpa, é tristeza profunda e tal, mas do lado do plano espiritual, nós vemos aqui nesse parágrafo algo muito importante, porque o suicida, no caso dele aqui, e você pode ter os suicidas, nós vimos Camilo tentando voltar para sua casa. Você pode ter o suicida retornando para casa naquele primeiro momento, ele ainda se envolvendo com a família, e o sentimento dele, o desespero dele pode atingir o familiar. Então você vê influenciando. Então, aqui no caso do filho dele, o filho dele estava num processo de tristeza profunda, sentiu a presença do pai, o pai se desespera para aquilo tudo. O que eles fazem? Tudo aquilo.
E o que eles fazem? Eles protegem o rapaz, porque a fragilidade mental dele, com essas vibrações negativas do pai, poderiam conduzir o rapaz também à tentativa de suicídio, ao suicídio. Fazer o que o pai fez. Fazer o que o pai fez. E lembrar que o Ramiro de Guzmán é um dos mentores que estava acompanhando. Sim, né? sim. Então você vê como é que a espiritualidade ele protegeu. E fora isso, você vai ler agora a tentativa de novo deles falarem com ele, não, vamos voltar, não vamos, você já viu o que tinha que ver. Drama, né? Tentar demovê-lo dessa situação. Né? Aí Ramiro fala para ele, né? Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas atroces penúrias, ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres, volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens, como aos espíritos, os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Estás cansados. Precisa serenar para refletir, porque no melindroso estado que te encontras, nada alcançarás fazer em benefício de quem quer que seja. Ou seja, você não tem condição de ajudar ninguém, você está precisando de ajuda. E veja que eles, veja a presença de amor dos amigos espirituais. Nós vimos antes que eles tentam demovê-lo de viver essa experiência, ele insiste, eles levam. Então, nesse momento de sofrimento, eles tentam de novo que ele não continue, porque a preocupação é o mal que essa experiência vai fazer para ele, vai dificultar, vai fazer com que o processo de reequilíbrio desse amigo seja mais doloroso, seja mais difícil. Então, vejam, eu lembro sempre da frase da Joana, quando ela diz que o amor de Deus está presente em todos os lugares do universo. Aqui é uma expressão do amor de Deus, dos espíritos do bem, sempre tentando nos amparar. O problema que nós vamos ver com ele aqui é que a gente que não escuta. Nós somos teimosos mesmo. Nós somos teimosos. Aí, meu irmão, teimoso, eu vou lá e tento enfiar o dedo na tomada. O paizinho chega, não faz isso não, você vai tomar um choque. Você tenta de novo. Aí chegar uma hora que você vai enfiar o dedão lá e vai ter que tomar um choque para aprender, porque é a escolha nossa, isso que a gente não consegue entender. Eu fico imaginando, escolha nossa. Eu fico imaginando aqui, André, a situação dessa pessoa, né? Vamos falar pessoa, né? É uma pessoa. Sim, lógico. Desencarnou por uma situação, né, totalmente, né, que ele não conseguiu suportar na época. E agora ele se encontra no outro lado, vendo uma situação totalmente adversa, porque ele tirou a própria vida não acreditando em mais nada. Chega lá e se depara com uma outra realidade. E vê uma situação na qual ele não tem meios de como poder ajudar também. Olha só o sofrimento dessa pessoa. Sofrimento, desequilíbrio. Desequilíbrio. Sabe, total. Porque é realmente a expressão de desequilíbrio, porque ele não consegue ter, nesse instante, o mínimo de raciocínio, de razão, um estado em que você possa parar um pouco e pensar nas consequências do seu gesto. Nós vimos aqui, ele fica preocupado porque não recebe oração nenhuma, não tem notícia nenhuma, ele vê os outros lá recebendo oração, preocupação de familiar, ele não tem, e no primeiro confronto, todas as realidades que ele vai enfrentando nesse período, desde que ele foi conduzido a retornar ao plano material, ele só tem experiências difíceis, a passagem do tempo, a realidade dos filhos, e ele insiste o tempo todo, temos que lembrar isso, o tempo todo, a espiritualidade protegendo ele e protegendo os seus filhos, né? Protegendo aqueles que estão ao seu entorno. Mas uma coisa é proteger, outra coisa é o seu livre-arbítrio, é sua vontade. Você vai sofrer mais com isso. Então vamos juntos. Isso aí. Só não vamos deixar que isso seja uma coisa assim incontrolável, como foi o caso aqui. Eles não podiam deixar que o pensamento, a tristeza, o sentimento de culpa pudesse interferir no seu filho ali, que já estava numa situação difícil. Então eles fazem isso para proteger o bobino, o filho. A expressão de amor, mais uma vez. E tentam demover ele de continuar. Mas aí o Márcio vai ler para nós a continuidade.
Então, todavia, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências dos seus guias espirituais. Não posso. Queira desculpar-me, Senhor, bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que a vem difamando. Então, olha só, desculpa aqui. Ele ainda não, vendo a situação do filho, ele não imaginou que aquilo que os espíritos inferiores começaram a jogar em sentimento de culpa, sua filha está assim, está passando por essa... Ele não acredita. Ele acabou de ver o filho naquela situação, por que a filha não poderia estar também numa situação como lhe foi descrita antes? Ele quer ir ver. Eu quero confrontar aquela turba e dizer, olha, vocês são os mentirosos, minha filha está bem. Infelizmente, não é o que ele vai encontrar. Né? A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes, e era o que faltava. Impossível. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não, não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. É mãe. Velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la, meu Deus. Meu Deus. Preciso ver minha filha. Preciso ver minha filha, ó Deus do céu. Então, seu pedido é o livre-arbítrio. Não lhe vai ser impedido, apesar dos espíritos saberem o que ele vai viver ali na frente. Exatamente. É o seu desejo, então, vamos até lá para você passar por essa experiência que você está pedindo. Isso que a gente esquece. Todas as situações que nós vivemos na vida, que muitas das vezes nós lamentamos, nós questionamos a Deus por que nós estamos vivendo aquilo. Aquilo é fruto dos nossos próprios desejos, das nossas próprias escolhas. E a grande maioria está lá no Evangelho, Kardec deixa muito claro. A grande maioria são consequências das escolhas que nós fazemos nessa vida, conscientes. Então, aí depois, o que tem mais fácil que nós vemos no ser humano, não sei se vocês já perceberam isso, é culpar o outro. Eu culpo o outro por causa de uma escolha que eu fiz. Eu não admito que eu escolhi equivocadamente e que eu estou passando ali por um processo de aprendizado para que eu não erre de novo. Não? A gente está sempre culpando. Ou eu culpo um pai, uma mãe, um vizinho, eu culpo o governo, eu culpo não sei o quem. A gente culpa agora na situação que nós estamos vivendo aí da ecologia, mas o que você fez para evitar isso? Não, eu culpo, igual a gente escuta aí, quem está inserido nessa área, sempre cobrando o governo de fazer uma coisa e tal. Foram 60 mil focos de queimada no Brasil. Não tem um país, sobre qualquer bandeira sobre ideológica, que tem condições de combater isso. Não tem gente, não tem estrutura. Não, e um país continental igual o nosso. O que eu faço? Assim, em vez de eu incorporar o conceito de que eu preciso estar inserido e começar a orientar os que estão à minha volta, que a gente precisa mudar a nossa forma de ver a vida e de viver a vida, não, eu culpo o outro. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre seu cerado coração, superlutando de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino à perspectiva do cais da ribeira, regurgitando-te pessoas que iam e vinham em azafamas incansáveis. Avultavam as vendedoras e regateiras, mulheres que se alugavam a fretes, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Eu fiz até uma pesquisa para tentar encontrar o que seriam essas mulheres que se alugavam a fretes. Porque nós vamos ver aqui que a sua mãe, a Zulmira, também conduz ela à prostituição, né, em alguns determinados momentos. Mas não achei muito claro, achei essas mulheres a fretes num determinado país, na fronteira de 2 países na África. Mas que aqui, literalmente, como você está no cais, que é um lugar que chegam mercadorias, vão mercadorias naquela época e tal, essas mulheres a fretes, elas eram mulheres justamente para levar mercadoria. Pegar de um lugar, levar para outro, pegar de um lugar, levar para outro, recebendo ali um retorno ínfimo, né, por esse trabalho. Mas como o cais também sempre foi, por receber marinheiros de fora, homens, sempre foi um lugar também de prostituição. Então, é essa situação que a Margaridinha vai vivendo
E a gente vai ver aqui até como uma imposição da própria mãe. Ela não só trabalha a frete, literalmente carregando mercadoria, mas justamente o cais, por ser um lugar de prostituição, ela também é levada pela mãe a se prostituir. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante que se diria à sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os difamadores, desejando, porém, mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade. Desculpa te cortar, mas olha que frase. Olha a frase. Desejando, porém, mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade. Como a gente tem essa característica também de não admitir uma verdade, e ao não admitir uma verdade, como consequência dos nossos próprios gestos, nós estamos mentindo para quem? Para nós mesmos. E ao mentir para nós mesmos, nós perdemos uma oportunidade de aprendizado. É igual você chegar lá numa aula, o professor escrever lá 1 mais 1 são 2, e eu cismar que é 3, e vou mentir para mim dizendo que é 3. Porque eu não quero aceitar. Porque a verdade dói. Se eu aceitar dói, o 2 ali, que eu aceitar o resultado 2, vai me conduzir necessariamente a uma mudança de um comportamento que eu não quero ter. É assim que nós somos, gente. É assim que nós vivemos, é assim que nós somos espíritos teimosos, como o Márcio falou, e aí é uma encarnação atrás da outra. Até que a dor nos impulsione e a gente, uma hora ou outra, diz o seguinte: realmente não tem jeito, 1 mais 1 é 2. Pois é. E eu tenho que aceitar. Eu achei essa frase, eu marquei assim, eu achei essa frase divina, porque a expressão dele é a nossa. É nossa. Nós não admitimos as verdades porque não queremos mudar. Questões de espíritos, aliás, espíritos endurecidos, que faz até parte do livro Céu e Inferno, né? Céu e Inferno. Espíritos endurecidos. Tem lá uma parte lá sobre espíritos endurecidos. E aí, dando continuidade, que havia-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava nervosamente, aflito, aterrado à ideia de se deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas da sua adorada caçula. Deteve-se subitamente num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira gesticulando em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando, das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para, em seguida, atingido por supremo golpe, estacar submisso a sístole. Não menos torturante, reconhecendo na jovem chorosa a sua Margaridinha. Olha o encontro aí. Olha só, o encontro, como é que ele veio. Olha o encontro dramático. Decepções, porque ele achava que a Zulmira seria uma mãe que queria cuidar da filha e não estava cuidando, e ver a filha naquele sofrimento. Então, tem 2 decepções ao mesmo tempo. E é interessante que ele vai descrevendo, o Camilo é realmente um romancista, né? Ele usa 2 ciclos cardíacos, né? Que é a diástole e a sístole, para descrever o sentimento de uma forma muito forte, o sentimento que ele estava duplamente se decepcionar. Conduta da Zulmira, sua esposa, e infelizmente, o sofrimento da sua filha muito querida, que é Margarida. A diástole é o movimento de dilatação do coração? Isso. É uma coisa que é normal, né? E das artérias também. Mas né? você vê a situação da esposa dele, né? Que ficou órfã dele. Ficou órfã dele, justamente. E aí ela tem ali imagina naquela época a mulher ter que trabalhar, sustentar filho, sustentar filha. Não tinha. Porque, na verdade, nós estamos no final do século XIX, a estrutura do lar é o homem prover e a mulher totalmente dependente. Ela cuidava dos filhos. De repente... Perde tudo. E aqui, anteriormente, no livro, cita que ele mantinha um padrão, né, um padrão econômico da Zulmira, ela estava acostumada com aquela situação. De repente, ela se perde também. Não estamos aqui a acusá-la, é só ver a situação dela. Ela perde tudo aquilo,
não há um espaço de trabalho específico para a mulher, diferentemente do que nós temos hoje, apesar de todas as dificuldades, mas a conquista da mulher no campo do trabalho, da educação ao que era antes. Final do século XIX. E aí ela se encontra nessa situação também. A família não amparava, não tinha como ela voltar para a família. Não tinha isso. Não saiu. Não tem a mulher saiu de casa, não tem isso. Foi uma situação para a gente. Por isso que é muito bom, às vezes, a gente retornar um pouco, olhar a história em determinados momentos, quando você faz uma análise, que aqui a estrutura social da época tem um peso muito grande em tudo isso que a gente está vivendo. Né? Tem um peso muito grande. Se hoje é difícil para uma família perder um pai, que de repente é o provedor principal, aquela coisa toda, mas você tem um entorno, aqueles que acabam ajudando de uma forma. Você tem governo, você tem. Aquilo vai aliviando as dificuldades, não que não tenha. Mas naquela época você não tem nada disso, e muito pelo contrário. Nós sabemos que a grande maioria desculpe, aqui não é uma análise, mas a grande maioria das relações sociais que você tem nesse grupo representativo da sociedade, eles são superficiais. Enquanto você expressa a condição financeira para você estar naquele grupo, você aceita. Se você perde tudo, ninguém te ampara não, meu irmão. Naquela época, então, era isso que acontecia demais. Saiu do padrão, perdeu, ainda mais, cadê seu marido? Cometeu suicídio? Pode ter certeza que todos os supostos amigos que a família tinha viraram as costas naquela época. Então, também a gente precisa fazer essa análise do comportamento que a gente vai encontrar da Zulmira agora. Uhum. Então, era com efeito peixeira, ao lado pousavam os cestos quase vazios, trazia os vestidos típicos da classe socos. Socos é tipo um tamanco de madeira. Ou seja, só as pessoas mais pobres que usavam esse tamanco de madeira. Que no período, por exemplo, ali que o Marquinhos era mais jovem, que chegou a usar aqui no Brasil. Cara, eu não me lembro, não, isso daí na história. Essa é da época. Imundos, né? Concluído que Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não impedia portar-se como as regateiras. Girava a respeito da féria do dia a discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. O comportamento social de um grupo, né, ali no cais, são pessoas ignorantes no sentido da falta de conhecimento e da falta de um trato social, né, diferente. São pessoas que vivem essa situação. E fora isso, eles não estão espantados, é porque isso é um gesto comum da mãe com ela. Eles já não se metem, eles já não se espantam, porque sabem que ela... É comum naquela região. É comum, e comum da Zulmira para com a filha. Né, esse gesto de violência, infelizmente. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpõe-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida-a a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres podia vê-lo, não podia ouvi-lo, não se apercebia de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Olha só que parágrafo interessante. Você vê que com o espírito, quando ele ainda está muito preso à realidade do mundo material, o impulso dele ali, lógico, foi de se envolver com aquela situação. E tenta e tal, e naquele momento ele ainda não se apercebe que ele é desencarnado e que ele não tem uma ação direta no mundo material. Mas o impulso dele é de proteger a filha, de zangar com a esposa, de apartar a briga, que seria um impulso normal. Isso é se comum? Ele estivesse encarnado. E isso é comum. É comum até hoje. É comum, lógico. Nessa semana mesmo, um espírito irmãozinho chegou lá na reunião mediúnica,
falando lá em casa, eles não estão me escutando, lá em casa estão brigando pela minha herança, se eu soubesse, eu tinha... Olha só. Justamente, mas sim, porque eles acompanha o drama. Porque estão vivos. Sim. O que a gente precisa entender, e às vezes no movimento espírita as pessoas têm medo de falar da morte. Eu tenho uma das questões nessa temática que eu sempre cito é a 150b do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que nós levamos? Nós vamos morrer, não tem jeito, né? A morte está aí, todo mundo morre, tal. O que nós levamos depois da morte? Aí os Espíritos dizem as lembranças. E as lembranças estão na nossa memória, e só mantém a memória a personalidade que se entende enquanto aquela personagem. Então nós vamos desencarnar levando o conhecimento de onde fica a nossa casa, quem são os nossos familiares, como é que eu faço para ir até lá. E aí quando eu começo a ver que essas pessoas estão brigando, como no caso que você citou aí, eu fico ali, como é que eu faço? Ninguém me ouve e tal, porque eu ainda estou envolvido por toda aquela realidade. Eu ainda não me apercebo, a grande maioria dos espíritos, daqueles que não se preocupam com a vida após a morte, não se apercebem que morreram. Demandam tempo para se aperceber que morreram. E aí vão estar presentes no seu lar, vão estar presentes no velório, vão acompanhar o enterro. Muitos, infelizmente, ainda vão ter a sensação do corpo físico naquele processo de decomposição. Os espíritos mostram isso. Mas por quê? Porque nós adentramos a vida espiritual preocupados com as questões materiais. Então, de novo, os valores da nossa sociedade. Que valores nós queremos abraçar do Evangelho verdadeiramente? Porque hoje nós vamos na casa espírita, não estudamos. Nós queremos saber do fenômeno mediúnico. Eu quero saber das comunicações. Eu sento, quero só ouvir a palestra, tomar o passe e ir embora. Quem quer estudar? Quem verdadeiramente quer pegar aquela informação que você recebeu ali, ir no livro e começar a pensar o que aquilo tem de importância, o que aquilo interfere na mudança do seu comportamento diário e preparar para a vida. A doutrina espírita, ela nos prepara a vida material, ela nos prepara para viver bem para que a gente possa adentrar ao plano espiritual bem também. E a gente vai esquecendo dessas essências, a gente vai esquecendo dessas verdades. A gente é? Espírito. Não tem morro. É o quê? Teimoso. Teimoso, tá. Pensei que estava lá. Não, teimoso todo mundo, meu irmão. As chineladas do pai não resolveram, a gente continuou. Marquinhos, dando continuidade aqui, né? Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-a em megera ignóbil, seguiu-a enraivecida, explodido em vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve, residiu em sombria mansarda, nas imediações da ribeira. Chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria. Enquanto, impotente, a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada, para que o espírito atribulado do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosas, saiu precipitadamente arrastando ondas turvas de ódio e pensamentos caliginosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que agora lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. Engraçado que ele lembra aqui, né, que o Jerônimo levou um buquê de rosas para ela, né? Eu fiquei imaginando, parece daqueles filmes assim, que o namorado vai levar uma rosa para as mulheres, chega lá e encontra com outro namorado com a rosa murcha, né? Mas a gente brinca, mas é verdade, né? Quer dizer, isso mostra como ele ainda estava totalmente fora da realidade, né? Quando ele deseja ouvir. Você vê até plasmar um buquê de rosa para levar para a esposa. Quer dizer, ele achou que fosse encontrar aquela realidade que ele tinha da família. Você vê, então, como o despreparo, né? O despreparo da grande maioria das pessoas para a vida após a morte, né, gente? Quão mal ele fez para ele e para a família dele. Sim, depois esse despertar, sim, mas esse despertar dele vai custar e vai ser doloroso. Está sendo doloroso. Está sendo doloroso. Mas uma hora tinha que acontecer. Numa realidade que, por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando. Hoje nós temos a doutrina espírita clareando para nós todo esse processo. E aí, qual é a nossa teimosia? É não aceitar, não estudar, não buscar a verdade, não entender que eu preciso mudar determinados conceitos, determinadas formas de ver a vida.
Então, ele ali não tinha nenhuma dessas informações que hoje nós temos. Hoje nós estamos lendo a experiência dele. Da mesma forma que os outros estão assistindo, né, nesse momento assistiram lá do hospital, hoje nós estamos aqui desfrutando dessa informação e podendo refletir nas nossas vidas para evitar, para nós, sofrimentos semelhantes como o deles. Isso não é uma bênção divina, gente? Isso é uma bênção de Deus, que nós estamos usufruindo nesse momento de dificuldade. E aí aumenta a nossa responsabilidade também, porque tem muitos que transitam aí eu posso até citar aqui a tia Sonilda, minha tia lá de Niterói, que depois que ela começou a assistir os estudos lá do Fé e Esperança na quarta-feira, tia Sonilda, né, Celso? Tia Sonilda hoje é conhecida até lá no Japão, participa dos encontros do pessoal lá no Japão e tal, e ela estava me falando justamente que ela assistiu ontem a Francine, né, o estudo da Francine, gostou muito, mas ela tem uma dificuldade. Aí ela falou assim, porque ela é protestante. E ela lá na igreja a gente não fala tanto de suicídio igual vocês. Vocês falam demais de suicídio, não sei o quê, tal. Mas por que nós falamos aqui? Porque a gente tem o conhecimento e sabemos que a vida após a morte de quem comete o suicídio é um sofrimento muito grande. Tem outras religiões em que eles nem oram, porque para eles aquele espírito já está no inferno sem saída. Então vejam a diferença da doutrina espírita. Muito diferente da gente. Né? E a oportunidade que a gente está tendo. A gente recebeu isso quando a gente reencarnou. Olharam lá para o Márcio e falaram assim, ó, não adianta mais, esse cara vai ter que ser espírita, senão não tem jeito. A última oportunidade para esse caboclo ver se ele aprende, é o remédio mais forte. Isso olhou para todos nós que estamos aqui. Né? Então, é que a gente entenda a bênção que é estar estudando, né, essa obra e essa doutrina. Bem, Celso, dando continuidade à obra aí, Memórias de um Suicida, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1955. A jovem ficou só. Ao seu lado, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor entregava-se a cruciantes expansões de pranto. Reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua Margaridinha, a quem entrevia ainda, mentalmente, tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos, mas tal como sucedera a seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos e, sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e tão acidentada vida. E, de novo, a gente observa na sequência, quer dizer, ele está tendo a mesma sensação, o mesmo sentimento que teve com o filho. Da proximidade, Só que desde o início ele mostra, né, um carinho que ele tinha pela Margarindinha, era, né, uma jovem, uma criança ainda naquela época. Você vê que ele diz assim, que na mente dele ainda permanecia aquela criança. Era a lembrança anos, mais hoje feliz. Com 20 anos. Né? Uma criança mais feliz, era aquilo que estava na lembrança, na memória dele. E veja que no próximo parágrafo ele já começa dizendo, Margarida abriu as comportas dos pensamentos, igual, irmão. Quer dizer, a presença dele faz com que ela rememore e pense no pai. E a lembrança que ela tem, que ela traz, você vai ler aqui, basicamente a mesma que o irmão teve. De uma realidade que a ausência dele mudou para muito pior. Mas vejam como, de novo, a presença, o sentimento, o envolvimento dos laços emocionais fazem com que naquele momento, que também é um momento de tristeza e dificuldade para a Margaridinha, ela possa estar sentindo a presença do pai, e ao sentir a presença do pai, ela comece a ter as lembranças e todos esses sentimentos que vão ser descritos agora. Margarida abriu as comportas do pensamento e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventuras que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando seu dever de viver a fim de protegê-la, tornando a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Olha só, olha só essa frase. O que é essa frase? Que é uma frase também que eu coloquei aqui, furtando seu dever de viver a fim de protegê-la. Quando nós reencarnamos, né, e nós temos entre as nossas, ali, do que está programado, é o reencontro de almas. Nós estudamos isso
né, nos laços de família, né, nos laços espirituais. Nós temos no Evangelho um capítulo específico tratando sobre a importância dos laços de família. Você assume um compromisso perante filhos, perante esposa, você assume um compromisso com aqueles com os quais a vida vai conduzir para que você esteja junto. Quando ele comete o suicídio, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu não estou fugindo só ao meu compromisso individual com a vida. Eu não estou me deixando levar por um gesto, né? Por um gesto em que, decepcionado, ou me encontrando sem forças, ou não sabendo lidar com um problema, com um sentimento, com qualquer que seja a situação, quando o suicida também comete esse gesto, ele está antecipando o seu retorno à vida espiritual. Nós reencarnamos, temos um tempo, né, e nessa vida aqui nós vamos chegando, tendo as nossas escolhas e tal, chegando até o momento que a gente vai desencarnar. Nós temos compromisso não só com a nossa evolução, mas nós temos compromissos também com a evolução do outro. Porque o compromisso com a minha evolução, nós vivemos numa lei de sociedade, ele está interagindo com os compromissos de evolução e de crescimento espiritual também daqueles que nos cercam. Dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles, às vezes, de um companheiro de trabalho, que a gente vai viver um tempo com ele ali, trabalhando e mantendo uma relação, dos amigos que nós formamos na infância, na adolescência, na fase adulta. Nós contribuímos também para os processos evolutivos dos outros espíritos. No caso dele aqui, que é específico da família e numa formação cultural em que o homem assume a responsabilidade da educação, da criação, de prover uma família, ele tem uma interferência direta, a sua escolha tem uma interferência direta nessa responsabilidade que ele traz ao reencarnar, não só da Margaridinha, mas dos outros espíritos que vieram como seus filhos, de ele prover a educação e a evolução dos filhos. E poderia estar no contexto, com certeza estava no contexto da existência dele, e não só dos seus filhos, viver uma fase em que eles deveriam se adaptar a condições econômicas desfavoráveis. É um processo, você pode ter certeza que alguma coisa unia esses espíritos para viver essa experiência. E o gesto dele interfere diretamente na vida desses espíritos. Daí, aqui Camilo dizer, furtando-se, quer dizer, o gesto dele do suicídio, furtando-se ao dever de viver, quer dizer, o dever que ele tinha de viver, de permanecer vivo, superando aquela situação, a fim de proteger aquele espírito, de dar a ela condições de se tornar uma mulher, de seguir na vida, de repente, numa outra realidade, ter uma profissão, ter um casamento com uma pessoa que lhe sustentasse bem, que ela pudesse ser feliz, ou seja, aquilo que as questões de ordem espirituais interferem na nossa vida material, né? De buscar viver bem, buscar viver feliz, mesmo nas dificuldades, estar unidos, estar juntos, na família e tal. Quando ele toma esse gesto, ele interfere no processo evolutivo de todos eles e se torna responsável por isso também. Essa aqui é uma frase que faz com que a gente, por isso que eu falo, esse livro aqui, ele precisa ser reestudado com atenção, porque às vezes numa pequena fala, num trecho, numa afirmativa, você tem uma série de reflexões que precisam ser feitas e precisa ser lido com atenção. Então, quando eu estou lendo aqui, eu rabisco, coloco, puxo aqui e falo, opa, isso aqui chamou atenção. Sim. E você pode ter a certeza. Se a gente pegar daqui a pouco e ler esse livro de novo, nós vamos encontrar outras informações que a gente tinha passado. Porque é um processo de aprendizado e ele vai chamando a atenção de determinados detalhes. Por isso que eu sempre digo, isso aqui é uma obra. Essa aqui é uma obra extremamente doutrinária, cara. O que ela tem de informação, de fazer a gente refletir sobre uma diversidade de temática, é um troço impressionante. Verdade. E aí, dando continuidade, a proporção que consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuava-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável que lhe atravessava o coração como venábulos, assassinos, a lhe roubarem a vida. Caía de joelhos aos pés de sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices,
enquanto jorrava o pranto confusamente de sua alma. Duplicito e temores traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral, como se estranhas cisões pudesse subitamente atingi-lo. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião excelsa recebeu o supremo castigo que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderiam infligir à sua consciência. Então, olha só, ele até ele usa um termo aqui, e é comum a gente imaginar por que Camilo usa, porque a questão do castigo, né, muito presente na formação da nossa cultura cristã ocidental, né, que Deus castiga, aquela situação toda. Mas ele deixa claro que este castigo, ou seja, o castigo é sempre algo que nos impõe um sofrimento, que nos impõe um limite, e ele vai vendo que é a posição de culpa dele. Que aí, de repente, ele começa, nessa realidade que ele está vivendo, perceber o que o seu gesto fez para aqueles que ele amava. Gerou uma consequência, como qualquer ato nosso gera uma consequência, né, na vida das pessoas. Por isso os espíritos sempre nos estimulam ao ato do bem, porque vai gerar uma consequência favorável para nós. O Chico disse que toda ação do bem será um juiz em nosso favor na espiritualidade, porque tudo que a gente faz gera uma consequência para o bem ou para o desequilíbrio, para a desarmonia. E no caso dele, ele está vendo a consequência do seu gesto, e o seu supremo castigo, né, o seu supremo sofrimento é ter a consciência, chegar e dizer assim, poxa, todo esse sofrimento que esses entes queridos estão vivendo foi de minha responsabilidade. E aí é Deus interferindo nisso? Não. É Deus que olhou para ele e disse, você vai ser castigado? Não. É da lei divina que estrutura tanto as relações da vida em todas as moradas, da natureza, de todos os seres, que conduz a esse momento. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ela não se estrutura através de um impositivo de karma. Isso não existe. Ela se estrutura através de um impositivo de ação e consequência. E essa ação pode, usando o livre-arbítrio, nosso conhecimento, sempre buscar o bem, que vai me trazer uma consequência do bem, ou ele pode ser uma situação de desequilíbrio, como ele viveu aqui. Ele está passando agora. Qual é o castigo? Uma imposição divina? Não, é da lei, simples. Simples, porque foi a escolha dele. Colheita, né, da sua semeadura. Colheita da semeadura. Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiernas, nas quais, diariamente, pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada de guias da família, nas quais mães vaidosas e levianas, destituída da auréola sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuam-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. Rapaz, só esse parágrafo dava um seminário sobre a família e sobre os laços de família, sobre as responsabilidades no processo de educação, de formação dos nossos filhos. Então, quanto o Celso está sempre batendo nessa tecla aqui de leve seus filhos à mocidade, leve seus filhos à evangelização, porque o que a gente observa hoje, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vi que você anotou o nome aí, um abraço ao querido Helder. Helder é o nosso companheiro lá de Volta Redonda, ele está sempre, ele e Liz Maria, são companheiros de diversas tarefas no canal do Consolar e Esclarecer, no IDEAC, toda sexta-feira, às 19 horas, nós estudamos o Céu e o Inferno, né? Então, Helder e a Liz Maria. Então, vejam assim, a importância da responsabilidade dos pais perante seus filhos, da formação. E, como eu falei, isso daria um seminário aqui, sobre família, sobre pai, sobre filho. Como é que você está conduzindo os seus filhos? Quais são os valores que você está permitindo que o seu filho tenha para a vida? Né? Hoje é uma pressão, eu sempre digo que ser jovem hoje é muito mais difícil do que na nossa época. Eles recebem uma série de pressão, uma série de realidade. Hoje, uma criança de 5, 6, 7 anos, quando ela fica o tempo todo, a maior parte do tempo, no mundo da internet, no mundo virtual, para ela, aquele mundo existe, aquilo ali é verdade. Então, que tipo de informação que ela está recebendo ali?
sabe? Com quem ela, em vez dela estar procedendo uma relação mais intensa com seus pais, ela está com um mundo com estranhos, e que um mundo que traz mentiras, um mundo que traz valores que não são valores para a formação dela. Então vejam que ele deixa muito claro aqui, diante do que ele está passando, da responsabilidade que nós pais temos com relação a filhos, sobrinhos, netos, e, né, isso, como eu falei, isso aqui dava só esse parágrafo dava um seminário sobre família, né? Muito bem, mas quando estudo é bom, o tempo passa Já voando, acabou, rapaz. já Acabou. Agradecer mais uma. Acabou de acabar. Agora, só para salientar, paramos em que ponto aí? Falei. Então, Nós já passamos das 100 páginas, já estamos na 101ª página, de 527 páginas. Qual vai ser o próximo parágrafo aí? 27º, tornando-se órfão. Rapaz, 27º toda vez que estudo. você fala isso, eu fico pensando assim, eu não vou chegar ao final desse livro. Não, já anima, eu vou ter que vir aqui, você trazer um médium, ou materializar, se eu tiver condição. Agora, eu não sei quantos é que vão assistir, cara. Eu acho que eu materializei aqui e a turma vai embora. André, suas considerações finais, agradecer mais uma vez aqui a participação no programa Luz do Espiritismo, né? Sempre no domingo. Agradecendo imensamente a oportunidade que vocês me dão de estudar de novo essa obra. É nós que aprendemos. Né? Nós que aprendemos essa obra, como eu digo, uma obra importantíssima, uma obra com uma base doutrinária muito interessante, cada ponto, cada vírgula, cada parágrafo, como nós vimos aqui. Por isso que a gente não sabe se vai chegar até o final, porque não dá para andar nesse livro sem fazer esses comentários, dessas informações importantes, mas eu espero que nos ajude muito a refletir sobre a nossa vida. André. Marco Lazzarini, considerações finais, bom domingo. E chegamos ao final de mais um programa Luz do Espiritismo. Tenham todos um bom domingo. E até semana que vem com mais um programa Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que curáveis. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.